Você foi programado para ser pobre. Antes de aprender a ler, antes de aprender a escrever, antes de entender o que dinheiro significava. As frases já estavam entrando. Dinheiro não dá em árvore. A gente não pode. Rico é tudo ladrão. Isso não é pra gente. Você tinha 5, 6 anos, sentado na mesa da cozinha, ouvindo seu pai e sua mãe conversando sobre as contas. Você não entendia os números, mas entendia o tom, entendia o suspiro, entendia o silêncio pesado que vinha depois. E seu cérebro, que naquela idade absorve tudo como esponja, gravou. Não gravou as palavras, gravou a sensação. Gravou que dinheiro é problema, gravou que falar de dinheiro é feio, gravou que querer mais é errado, e esse código ficou rodando em segundo plano a vida inteira. Você nem percebe, mas ele está lá, mandando nas suas decisões, travando seus movimentos, sussurrando no seu ouvido toda vez que você pensa em arriscar, em crescer, em querer mais. Agora você tem 30 e poucos anos. Talvez 40, e outro dia aconteceu uma coisa. Seu filho chegou pedindo alguma coisa, um tênis, um passeio, um brinquedo, não importa o quê. E você olhou para ele e disse, agora não dá, filho. Disse no automático, nem pensou. As palavras saíram sozinhas. E aí, por um segundo, você se ouviu. Reconheceu a frase, reconheceu o tom. Era a voz do seu pai, saindo da sua boca, para o seu filho. O mesmo script, passando de geração para geração. Você não escolheu essa frase. Ela foi instalada em você. E agora você está instalando ela no seu filho. Vamos ser honestos aqui. Dinheiro está curto. Fim do mês aperta. O salário cai e em 2 semanas já evaporou. Aluguel, luz, água, escola, mercado, parcela do cartão, gasolina. Você faz malabarismo todo mês. Às vezes dá. Às vezes não dá, e você entra no cheque especial jurando que é só esse mês. Mas não é só esse mês. Nunca é só esse mês. E o pior não é a conta que não fecha. O pior é o que você sente, mas não fala para ninguém. Aquela sensação de estar preso, de correr, correr, correr e não sair do lugar, de trabalhar tanto e a vida continuar a mesma. Você olha para os lados e parece que todo mundo está avançando. Menos você. Você olha para o espelho e se pergunta, baixinho, de madrugada, quando ninguém ouve, será que eu nasci para isso? Será que esse é meu teto? Será que eu sou o problema? A resposta é não. Você não é o problema. Você é o resultado. Resultado de uma programação que começou antes de você ter escolha. Ninguém te ensinou sobre dinheiro. Nem a escola, que te ensinou Bhaskara, mas não te ensinou a diferença entre um ativo e um passivo. Nem seus pais, que te ensinaram o que sabiam, que era trabalhar duro, não reclamar e agradecer por ter emprego. Eles não estavam errados. Estavam repetindo o que aprenderam, e você está repetindo também. É um ciclo, e ciclo não se quebra com esforço, se quebra com consciência. É por isso que a gente precisa falar sobre Robert Kiyosaki, porque ele entendeu isso antes de todo mundo. Ele viveu isso, e o que ele descobriu pode mudar a forma como você vê tudo a partir de agora. Kiyosaki cresceu no Havaí, nos anos 50 e 60, e teve uma coisa que a maioria das pessoas não tem: 2 pais. O primeiro era seu pai biológico. Homem estudado, PhD, professor universitário, respeitado na comunidade. Acreditava em educação, em diplomas, em fazer as coisas do jeito certo. Trabalhava para o governo. Tinha emprego estável. E vivia sempre apertado, sempre reclamando de dinheiro, sempre dizendo que não dava. O segundo pai era o pai do seu melhor amigo. Não tinha diploma. Mal terminou o ensino médio, mas tinha uma coisa diferente no olhar. Tinha negócios, tinha propriedades, tinha liberdade. Enquanto o pai biológico dizia, estuda, tira boas notas, arruma um emprego seguro, o pai do amigo dizia outra coisa. Dizia,
Aprende como o dinheiro funciona e faz ele trabalhar para você. Dois homens, duas visões de mundo. Dois códigos completamente diferentes. O pai pobre ensinava a ser empregado. O pai rico ensinava a ser dono. O pai pobre via dinheiro como algo sujo, difícil, que não se discute na mesa de jantar. O pai rico via dinheiro como ferramenta, como jogo, como linguagem que precisa ser aprendida. E Kiyosaki, ainda moleque, teve que escolher. Qual voz ouvir? Qual código seguir? Ele escolheu o pai rico. E isso mudou tudo. Agora pensa comigo. Qual foi o código que você recebeu? Pensa nas frases que você ouviu crescendo. Dinheiro não traz felicidade. Agradeça que você tem um emprego. Não coloca a cabeça para fora. Para de sonhar e vai trabalhar. Quem nasceu pobre, morre pobre. Essas frases não são conselhos, são correntes, disfarçadas de sabedoria, disfarçadas de proteção. Seu pai não queria te machucar quando dizia isso, ele queria te proteger, mas proteção demais vira prisão. E você cresceu dentro dessa prisão, sem perceber que as grades eram invisíveis. Seu pai trabalhou a vida inteira, 35 anos. Acordando cedo, voltando tarde, engolindo o desaforo de chefe, contando os dias para sexta-feira. Se aposentou pelo INSS, ganha menos de R$ 2.000 por mês. E no fim do mês, às vezes te liga, pedindo emprestado. Você empresta, claro, porque é seu pai. Mas por dentro, uma pergunta não cala. Isso vai ser eu daqui a 30 anos? Esse é o destino de quem faz tudo certinho? Kiyosaki desenhou um diagrama para explicar isso. Simples, um rato correndo numa roda. Corre, 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 não sai do lugar. Ele chamou de corrida dos ratos. Funciona assim, você ganha mais, gasta mais. Ganha mais, gasta mais. O salário aumenta, o padrão de vida aumenta junto. Carro melhor, apartamento maior, restaurante mais caro. A roda gira mais rápido, você corre mais rápido, e no final do mês o saldo é o mesmo, 0, às vezes negativo. A roda é dourada, mas continua sendo roda. A gaiola é confortável, mas continua sendo gaiola. E você está lá dentro achando que está progredindo porque está correndo. Não está progredindo, está girando. E tem uma voz que mantém você ali. Uma voz que não é sua, é voz dos seus pais, dos seus avós, de gerações que vieram antes e não tiveram escolha. Essa voz diz, isso não é pra gente. Essa voz diz, melhor não arriscar, pelo menos está garantido. Essa voz diz, já é tarde demais para mim. Você ouve essa voz todo dia, toda vez que pensa em fazer diferente, toda vez que vê uma oportunidade. A voz aparece, aperta o freio e você recua. Não porque é covarde, mas porque foi ensinado a recuar. É o código, rodando em segundo plano, decidindo por você. Mas existe outro código, um código que ninguém te ensinou, que a escola não mostrou, que seus pais não conheciam. O pai rico de Kiyosaki não ensinava a trabalhar por dinheiro, ensinava a fazer o dinheiro trabalhar. Parece a mesma coisa, mas não é. É a diferença entre passar a vida inteira empurrando uma pedra morro acima e colocar a pedra num carrinho que desce sozinho. O pai pobre dizia, arruma um emprego bom e fica até se aposentar. O pai rico dizia, emprego é o plano mais arriscado que existe, porque você coloca sua vida inteira nas mãos de uma pessoa que pode te demitir com um e-mail. O pai pobre via segurança em carteira assinada. O pai rico via prisão com salário. E aqui entra o conceito que separa quem passa a vida correndo na roda de quem sai dela. A diferença entre ativo e passivo. Kiyosaki explica assim, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira. Simples, brutal. E a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo um com o outro.
Você compra um carro financiado e acha que é conquista. Mas esse carro tira dinheiro do seu bolso todo mês. Parcela, seguro, combustível, manutenção, IPVA. Não é ativo, é passivo. Você financia um apartamento e acha que é investimento, mas esse apartamento suga dinheiro todo mês. Condomínio, reforma, imposto, taxa. Ele não coloca nada no seu bolso, ele tira. Não é ativo, é passivo disfarçado de patrimônio. E você vai colecionando passivos, achando que está construindo riqueza, está construindo correntes. Cada parcela é um elo. Cada financiamento é uma algema, e você chama isso de vida de classe média, de conquistar as coisas. Mas a verdade é que as coisas estão conquistando você. Kiyosaki conta a história de um amigo que comprou uma casa enorme, linda, em bairro nobre. É um investimento, o amigo dizia orgulhoso. 5 anos depois, o cara estava afundado. Manutenção que não acabava, reforma atrás de reforma, impostos subindo todo ano. A casa sugava dinheiro como ralo aberto. Kiyosaki olhou para ele e disse a verdade que ninguém queria ouvir. Isso não é ativo. Ativo coloca dinheiro no teu bolso, isso aqui tá tirando. O amigo vendeu a casa. Comprou 3 apartamentos pequenos para alugar. 3, menores, mais simples, menos bonitos. Mas que colocavam dinheiro no bolso dele todo mês. Aí sim virou ativo. A diferença não é o que você tem. É o que você tem faz por você. E agora pensa no João, o brasileiro médio. 34 anos, acorda às 5h40 da manhã, pega ônibus lotado, trabalha o dia inteiro, ganha R$ 3.800 por mês. Limpos, 3.200. O aluguel come 1.400. Sobra 1.800 para tudo. Luz, água, internet, mercado, escola do filho, parcela do cartão, gasolina, faz a conta, não fecha. Nunca fecha. E o João não é burro. João é trabalhador, é honesto, é dedicado. João faz tudo o que ensinaram ele a fazer. Estuda, trabalha, não reclama, paga as contas em dia e mesmo assim não sai do lugar. Por quê? Porque João nunca aprendeu a diferença entre ativo e passivo. Porque a educação que João recebeu foi: trabalha duro que um dia melhora. Mas ninguém explicou para ele que trabalhar duro dentro do sistema errado é como remar com força num barco furado. Você cansa sua, se esforça e continua afundando. Kiyosaki foi demitido da Xerox nos anos 70. Poderia ter feito o que todo mundo faz. Atualizar o currículo, mandar para outras empresas, procurar outro patrão. Mas ele fez diferente. Naquele dia, tomou uma decisão que mudou sua vida. Disse para si mesmo: nunca mais. Nunca mais alguém vai decidir quanto eu ganho. Nunca mais alguém vai decidir quando eu trabalho. Nunca mais alguém vai decidir se eu tenho um emprego ou não. Foi fácil? Não foi. Os primeiros anos foram duros, incertos, assustadores. Mas a liberdade tem preço. E ele decidiu que preferia pagar o preço da liberdade do que o preço da prisão confortável. A maioria das pessoas escolhe a prisão, porque a prisão tem salário no fim do mês, tem previsibilidade, tem a ilusão de segurança. Mas é ilusão. Você descobre que é ilusão quando a empresa faz corte de custos e seu nome está na lista. Quando o chefe que te prometeu aumento é demitido e o novo chefe nem sabe seu nome. Quando você percebe que 30 anos de dedicação valem um comunicado de 2 linhas no e-mail. Você foi programado, isso já ficou claro. A questão agora é outra. Programação se reescreve, código se muda. Não é fácil, mas é possível. E começa com consciência. Começa com você olhar para sua vida e se fazer 3 perguntas que Kiyosaki fazia todo dia. Primeira: isso que eu estou fazendo coloca dinheiro no meu bolso ou tira? Não o que você acha, não o que parece, não o que todo mundo diz.
O que realmente acontece? Dinheiro entra ou dinheiro sai? Segunda pergunta, eu estou trabalhando por dinheiro ou estou fazendo o dinheiro trabalhar por mim? Tem uma diferença brutal entre vender sua hora e construir algo que gera valor enquanto você dorme. A maioria das pessoas só conhece o primeiro caminho, porque foi o único que ensinaram. Terceira pergunta, e essa é a mais importante. O que eu estou ensinando para o meu filho com minhas escolhas de hoje? Porque ele está observando. Sempre está. Você não percebe, mas ele percebe. Percebe quando você fica tenso com as contas. Percebe quando você diz não pode baixando os olhos. Percebe quando você suspira olhando para o celular no fim do mês. Ele está aprendendo. Todo dia. A questão é, aprendendo o quê? A verdade incômoda é essa. A culpa não é dos seus pais. Eles te ensinaram o que sabiam. O que os pais deles ensinaram. O que a vida dura ensinou para eles. Eles queriam te proteger. Queriam que você não sofresse. E fizeram o melhor que podiam com as ferramentas que tinham. Mas a responsabilidade agora é sua. Você não pode mudar o código que recebeu. Mas pode mudar o código que vai passar para frente. Pode ser a geração que quebra o ciclo. Pode ser o ponto de virada na história da sua família. Não precisa ficar rico amanhã. Não precisa largar tudo e virar empreendedor. Precisa começar a pensar diferente. Precisa começar a perguntar diferente. Precisa começar a ensinar diferente. Seu filho te observa. Ele aprende mais com o que você faz do que com o que você fala. Se você vive reclamando que dinheiro é problema, ele vai crescer achando que dinheiro é problema. Se você vive dizendo que rico é ladrão, ele vai crescer com raiva de quem tem mais. Se você vive repetindo que isso não é pra gente, ele vai crescer acreditando que existe um teto invisível que ele não pode ultrapassar. Mas se você começa a mudar, ele muda junto. Se você começa a estudar sobre dinheiro, ele vê. Se você começa a construir algo próprio, mesmo pequeno, mesmo devagar, ele vê. Se você para de ter medo de falar sobre dinheiro e começa a tratar o assunto com naturalidade, como se trata qualquer outro assunto importante da vida, ele aprende que dinheiro não é tabu, é ferramenta, é linguagem, é jogo que pode ser aprendido. Daqui a 20 anos, seu filho vai estar sentado em algum lugar, talvez na mesma cadeira que você está sentado agora. Com as mesmas dúvidas, os mesmos medos, as mesmas contas para pagar. Ou não. Talvez ele esteja em outro lugar, com outro código rodando na cabeça, com outras possibilidades na frente. Depende do que você fizer a partir de agora. Não do que você falar, do que você fizer. A pergunta que fica não é quanto você ganha, não é que carro você dirige, não é que bairro você mora. A pergunta que fica é uma só. Que código você está passando para frente? O código que te prendeu ou um código novo? O ciclo se repete ou o ciclo se quebra com você? A resposta não precisa ser agora, mas precisa ser sua.